Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Hoje nós vamos falar sobre a Royal Society e a maçonaria. Vamos ver o que a maçonaria teve de influências na Royal Society, o que ela pôde ajudar e se ajudou com pontos positivos e negativos e o que ela trouxe da maçonaria, que eu acho que é a parte mais importante, para dentro dessa comunidade científica, que é uma das mais importantes do mundo, né? Todo mundo que é cientista pensa em um dia se filiar à Royal Society, né? Então, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente com o professor Eliseu, o professor Tiago também nos acompanhando aqui, e vamos debater um pouco, né, explicar como se deu essa formação da Royal Society, se teve algum maçom que auxiliou, que influenciou lá, e por que ela foi criada. O professor Eliseu, quer falar alguma coisa? Ah, sim, olá Álvaro, olá Tiagão, né? Professor Tiago, professor Tiago, né? É uma satisfação estar aqui novamente. E é importante porque quando você pensa na Royal Society, você pensa numa época que houve as transformações que a gente entende a vida até hoje. Para olhar a vida de hoje, entender o século XXI, eu tenho que de fato entender o que era, né, esses séculos anteriores e as mudanças que ocorreram. É bacana, bem legal. Porque pensa que quando se reuniram lá em novembro de 1660 para fundar a Royal Society, a gente estava vindo lá da Idade das Trevas, né? Exatamente. Então, era meio complicado a gente reunir cientistas para debater ciência quando todo mundo estava indo lá para a Inquisição. Estava indo para a fogueira, né? Então, a gente podia começar essa conversa vindo lá dos primórdios. Como que começou a ciência, né? Ah, sim. Como que começou? Então, porque no início lá, o que era? Deus, não é Deus, né? Deuses criavam tudo. Deus, eram deuses, né? Então, tinha o Deus do fogo, o Deus da terra, o Deus do ar, o Deus da mensagem, o Deus do amor, e assim ia. Uma época interessante, né? Eu tenho o Baco, que é o deus do vinho, né? Então, tudo que você fazia de errado, não fui eu, foi o Baco que... Foi o Baco que induziu. Eu acho que era mais fácil viver naquela época, né? Era mais fácil de arranjar desculpas também. Exato. E você tinha os oráculos, que tinha as conexões diretamente com Deus, isso depois se manteve porque um rei, ele só é rei porque ele é o escolhido de Deus na Terra. Tem essa loucura aqui, Isso aí me lembra outra conversa da outra semana, sobre as fake news, né? Isso. Porque o oráculo lá, na verdade, para mim era uma fake news também, né? A gente nem falou isso aquela vez, né? Exatamente, mas você pega, e você tem as questões, né? Uhum. Então você tinha sempre o olhar à natureza e explicar de onde que você vem, aquele ser que não quer se reconhecer. E você tinha, então, os feiticeiros, as pessoas que olhavam e descobriam, né, o uso de um chá, de algum remédio, às vezes por acidente, muitos morriam. E as pessoas eram taxadas de feiticeiros. Então, você tem essa composição depois. E hoje, a verdade, é ciência. Eu costumo dizer que, assim, duas pessoas têm que ter como amigo, um advogado e um médico. Porque são as duas pessoas que podem acabar com a sua vida. Porque se o médico atestar que você não tem capacidade mental, e o advogado peticionar e interditar, acabou a tua vida. Exato. Porque eles têm o poder da ciência, da verdade da ciência. O médico fala assim, ó, Álvaro, compra lá, Tilenol, paracetamol, né? Compra tanto. Isso que você faz, você nem questiona. Você vai, compra e você toma, você não questiona isso. Não questiona, né? Você não tem poder para isso, né? E aí assim começou a ciência. Então a gente vem lá da Grécia Antiga, com aqueles filósofos lá, Tales de Mileto começando. Isso. E aí vou chegar num carinha que é o tal de Aristóteles, né? Esse cara aí. Porque... O professor Tiago conhece bastante. Porque o que aconteceu? Aristóteles, apesar da filosofia dele, lá da lógica dele ser muito boa, tivemos um problema com a ciência, né? Porque quando ele falava assim, a Terra tem 4 cantos, e tudo vem de Deus, tem o movimento dos animados e dos inanimados, os animados é proveniente de Deus, a Igreja Católica, de certa forma, absorveu isso aí. Sim, até a ideia de você fazer que, de fato, é ou não é cidadão, exato, né? E vai levar isso aí ao que nós chamamos lá da Idade das Trevas, até chegar na Inquisição, onde as pessoas, se tentavam fazer uma ciência ou mostrar uma verdade, acabavam indo para a fogueira. Como aconteceu lá com Giordano Bruno, que morreu na fogueira, Galileu que quase foi, né? foi, só não foi porque era amigo do bispo, né? Senão tinha ido também. O Galileu quase foi. Então, daí nós estamos bem ali no limiar, né, dessa mudança da ciência com o começo da Royal Society. Né? Porque Galileu, acho que foi por volta de 1640, o finalzinho dele ali, faleceu em 642, se eu não me engano, e o Royal Society começa em 1660. E o movimento também do protestantismo, o movimento protestante, Martinho Lutero, por exemplo. Então, você vê que começa, então, as pessoas da época em si, os cientistas, os filósofos, começar a questionar a própria realidade que eles estão, né? Todo o poder que tinha. Porque, assim, na Igreja Católica, lá, 1500, tá? Na década, lá naquele período, assim, você nasceu pobre, tem que morrer pobre. Porque Deus assim o quer.
Né? Aí você tem a ideia para os protestantes, se você é muito agraciado e consegue ter recurso, porque Deus está te dando isso em vida. Então, e esse movimento começa a questionar, porque se você nasceu servo, você tem que morrer servo. Só que você tem todo o movimento, aí, o capitalismo, os burgueses e tal, e até o poder das pessoas. A concentração dos livros, a educação era toda da igreja. Exatamente. Só quem podia estudar eram os clérigos, né? Então, o cidadão pobre lá, ele não tinha acesso a esse conhecimento. O próprio Carlos I, que a gente fala daqui a pouco sobre ele, que ele, né, foi morto, inclusive, pela própria população, pelos ingleses, né, ele entendeu que ocorreu a guerra porque as pessoas queriam poder. Foi a guerra do parlamento contra a monarquia. A guerra civil, né? Da Inglaterra, né? Isso. Já estamos quase chegando na Royal Society. Quando a gente fala da guerra civil... Exatamente. Charles I tentou... Quer dizer, na verdade, o pessoal lá, tinha um tal de Robert Murray, queria que ele fugisse, travestido de mulher, ele achou, não, se eu for pego assim, aí a minha moral vai cair mais ainda. Aí ele resolveu ficar, foi condenado à morte e foi decapitado. Né? E aí o Carlos II, fugiu, foi para França, pediu asilo na França. Foi para vários países ele ficou, mas a França foi o principal, né? Então, e aí essa parte da Inglaterra ali, estamos na Guerra Civil e acaba aquela dinastia, né, dos Stuarts. Exatamente. Acaba a dinastia e vira lá o parlamento. O parlamento comandando, que é o protetor, o protetor da coroa. E aí, ele não era rei, né? Isso, e aqueles que eram monarquistas se afastaram, porque eles não podiam ficar ali, porque o parlamento queria a cabeça deles também. Exatamente. Que foi o caso do Robert Murray. Foi lá para a França trabalhar como espião do cardeal Richelieu. Né? Então, o cardeal Richelieu, para quem não sabe, é aquele lá do filme dos Três Mosqueteiros. Lá no filme, o cardeal Richelieu, ele é inimigo do Luís XIII. Mas isso é só no filme, foi uma invenção do Alexandre Dumas. Na verdade, o Richelieu ele sempre foi fiel ao Luís XIII. Né? E o Robert Murray, que era um monarquista, que vai trabalhar ativamente depois na fundação da Royal Society, foi trabalhar de espião para o cardeal Richelieu. Eu acho muito importante, Álvaro, que as pessoas, para desmistificar um monte de coisa, é conhecer a história. Né? Eu acho que conhecer a história é muito importante. Muito dos mitos que a gente vê e chega até hoje é história. Vamos supor lá. Vamos pegar uma história brasileira. Você comer leite, tomar leite e comer manga, você morre. Isso tem toda uma história, porque leite era algo muito raro, você tinha bastante manga para as pessoas não consumirem. Tipo. O leite tinha que ficar para o patrão da fazenda. Então, exatamente. Só que assim, se você não conhece a história, você vai achar que isso é verdade. Você não vai tomar uma vitamina de manga. Então, que é boa pra caramba, inclusive. Daí as pessoas têm essa visão, e lá na Idade Média você começou esse questionar. Por que o rei ele é absoluto? O rei, ele é ineputável. Ele decide, eu não gostei do Álvaro, que eu corto a cabeça do Álvaro. Exato. Né? Gostei já do senhor Tiago, então esse daqui eu vou colocar aqui na corte. E você começa a ver, e da mesma forma que tem essa pressão pela expansão, aí você tem o conhecimento, você tem a grande verdade, a grande luz, que é a questão da Igreja Católica Apostólica Romana, que não nasceu poderosa, ela era tão espúria quanto as demais, mas tornou-se a de Estado. A grande de Estado, e ela que ditava o que era certo e o que era errado. Por que está chovendo? Porque Deus quis. É que entra a nossa ideia de falar sobre a Grécia Antiga, e era tudo por conta dos deuses. Então, só que em vez de vários deuses, a gente tinha um Deus único. Um só. E por que Deus quis, Deus quer que chova. Mas será que é isso mesmo? Não tem outra explicação racional, algum outro caminho? Né? Aí tinha os feiticeiros, né, que tinham conhecimento das ervas, das coisas. Só que isso tudo meio... Escondido, né? Escondido, sim. Porque se você proclamasse livremente, como Galileu fez, quase foi para a fogueira. Né? Ele tentou mostrar, quando ele fez seu telescópio e viu que os astros se mexiam, enquanto Aristóteles falava que os astros eram imutáveis, poxa, não pode, você está indo contra Aristóteles, está indo contra Deus. Então vamos ter que queimar também. Então, aquilo lá ficou tudo meio escondido. Né? Tem cientistas da época que escreveram muitas coisas e quando ele estava morrendo, falou assim, podem publicar agora. Por quê? Porque ele sabia que ia morrer, então não dava tempo de queimarem ele, de fazer inquisição e queimar. E era o mais comum. E assim, era o conhecimento da época. E quando você pensa esse movimento de tentar conhecer as coisas, e você tem os feiticeiros, e a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, que a Royal Society, ela é aquele muro que vai separar os antigos feiticeiros dos novos feiticeiros. Porque quando você pensa a ciência, ela muda a nossa realidade. Igual os feiticeiros. Então, você toma esse, está com uma dor, a sua realidade é dor. Aí você toma aquele chá, a dor vai embora, mudou a sua realidade. Então, a ciência vem tirou o demônio do seu corpo. Exatamente. Né? Que é isso que eles falavam. Então, exatamente. Então, você é um feiticeiro. Então, você começa a ter esse movimento, né? Você tem um país numa guerra,
você tem uma população sofrendo, você tem uma luta de poder, né? Você tem um país que é uma das maiores potências da Europa, né? Aquele país que resgatou de fato tudo que os gregos construíram, né? E você vai ter então esse movimento de pessoas, de cientistas. Só que quando eles matam o Carlos I, o parlamento que assume também não é bom. Exatamente. Né? E cuidado aí, com o que você deseja, né? Exato. E aí fica lá o 2 Crowley, se não me engano. Uhum. E aí volta o filho ficou pouco tempo. Ficou pouquíssimo tempo. O pai ficou mais uns 5, 6 anos. Isso, e depois volta o Carlos II, o Charles II volta para reinado, novamente, em torno de 1660. Pouquinho antes da Royal Society. Tem a ver com o Charles III agora, né? Não sei, com o rei da... nosso rei Charles, que é o Charles III. Fui pesquisar, mas será o terceiro? Quem foi o segundo e quem foi o primeiro? Isso, foram esses dois. Foram esses dois. E aí, o Robert Murray, que sempre estava ali, era um monarquista, volta com ele, né, para a Inglaterra, ele assume a liderança ali, e acontece aquilo. Então, a Inglaterra, no meio de uma guerra civil, ela estava perdendo espaço para Espanha, para Holanda, para outras potências na época na área marítima. E lembrar que é justamente a questão de navegação, a questão das explorações no mundo, né? Exato. Você vê, um chegou na América do Sul, outro chegou na América do Norte, ainda tinha que ir para a África buscar as tais das especiarias, e a Inglaterra estava ficando aquém, né, nisso. Aí você pensa assim, a invenção dos navios, primeiro que são lá remo, depois alguém pensou, mas o vento movimenta as coisas. Está sobrando vento. Então não precisa nem estocar. Não precisa nem estocar, né? Vamos pensar, né, que hoje nós temos, depois da carvão, hoje é um motor, enfim. Então houve essa necessidade de se reunir para discutir ciência, para discutir conhecimento. Depois a gente vai ter os iluministas mais à frente e tal. Mas assim, de fato, pensarem, tanto que a Royal Society foi precisada pelo Isaac Newton. E Isaac Newton, né? Até a inspiração divina da maçã, por exemplo. Né, você vai de fato trazer outras respostas que são aceitas e são verdades. Né? Então acho que E por que será que eles não foram perseguidos tanto pela Igreja Católica? Então... Porque a gente nem falou da fundação, né? Vamos voltar um pouquinho então. Exato. Então, o que aconteceu? Daí, a gente podia falar do Gresham College, né, pessoal? Porque antes da Royal Society, na Inglaterra, reuniu-se alguns cientistas, alguns pensadores, num local chamado Gresham College, que foi fundado por Sir Gresham, que era o prefeito da cidade. O prefeito era como se fosse... Era o prefeito, mas era outro termo na época. Era o cara que controlava a cidade. Então ele funda lá a Gresham College, reúne os pensadores lá de cada uma das 7 áreas até então que tinham lá na academia, e essas pessoas faziam palestras e ensinamento gratuitos para os demais, lá dentro. Né? Isso aí perdurou. Isso aí foi em 1597. E quando o Charles II volta para a Inglaterra e o Robert Murray volta a apoiar ele porque ele era monarquista, ele vai numa dessas reuniões do Gresham College, em finalzinho, lá em novembro de 1660, reúne 12 pessoas para fundar a tal da Royal Society. Né? Então ele chega lá, pessoal, a gente podia fundar uma outra associação. Com patrocínio da igreja, né? Com patrocínio da monarquia. Da monarquia, com patrocínio do rei. E fundam a tal da Royal Society. Então, isso no final de 1660, e depois, em 3 cartas que o rei vai dando para eles, institui-se finalmente como Royal Society. Desses 12 pessoas, 3 eram maçons, né? Inclusive o Robert Murray, que tinha sido iniciado na Escócia, enquanto ele estava lutando lá na guerra na Escócia. E começa a grande questão. Então, assim, primeira desmistificação. A maçonaria não fundou a Royal Society, mas, assim, maçons influentes. Maçons trabalharam, né? Trabalharam, como em qualquer outra área. Isso foi bem interessante você comentar nisso, porque a Rainha Elizabeth, quando era viva, ela passou mal, não lembro quando, ela foi internada e saindo do hospital, estava com uma enfermeira com o símbolo da maçonaria no cinto. Mas o que tem a ver com a maçonaria? Então, o esposo dela era maçom, inclusive, né? O primo dela é o grão-mestre. É o grão-mestre da Inglaterra. Da Inglaterra, né? Então, você vê que, assim, sempre houve essa questão. E o maçom é aquele que, vamos pegar a ideia dos especulativos, que a gente que fazemos parte, inclusive, como intelectuais, né? É a questão de buscar o conhecimento. Mesmo não largando a religião. Sim. Porque para ser maçom tem que acreditar no quê? Tem que acreditar num ser supremo. Um ser supremo. Então, a própria ciência, ela não interrompe, ela não separa essa barreira de ciência e divino. Então é isso, né? Não foi... Porque o pessoal, às vezes, quer puxar tudo para a maçonaria, principalmente os maçons, né? Fomos nós que fizemos. Adão foi maçom. Eu já ouvi isso em loja. Fake news. Tá? Adão foi maçom. Fake news também. Então o pessoal quer puxar tudo. A maçonaria fez isso, a maçonaria... Não. Alguns maçons trabalharam ali dentro. Igual o Brasil, a própria Constituição da República em 88
foram, óbvio, os ministros, todos os iniciais foram maçons, mas não foi a maçonaria, a instituição que fez. Uhum. A proclamação da República, talvez, né? Talvez tenha um apoio maior. Mas a independência não, teve apoio também, mas foi mais o príncipe que queria mesmo. Exatamente, ele queria ter um apoio. Exato. E aí acontece isso com a Royal Society. Robert Moray era maçom, desses 12, só mais 2 que eram. Uhum. E o que ele queria na época? Ele queria montar aquela sociedade para apoiar o rei dele. Porque, como nós falamos, estava perdendo a navegação para a Holanda. Eles não tinham aquele conhecimento. Como é que eu vou construir um navio bom o suficiente para enfrentar os mares? E 2 problemas grandes da época, né? Saber a latitude e a longitude. Para eu saber a posição que eu estou no mar e a hora naquele local. Né? Então, eu precisava estudar as coordenadas geográficas para saber a latitude e longitude. E como que eu fazia isso? Olhando para as estrelas. Né? Então, tinha 2 astrônomos nessa primeira nesses primeiros 12. Né? Ele reuniu as mentes brilhantes nas áreas que eram necessárias para desenvolver a navegação. Exato. Sim, o foco era o foco comercial mesmo, as navegações, né? Você vê essa interação. E outros que tinham lá eram cientistas e eram os apoiadores financeiros. Cara que tinha grana e não tinha dinheiro, tinha interesse de aprender. Mas não era, tipo, um Isaac Newton, uma pessoa que tinha uma visão maior do todo. Acho que era John Hill o nome do cara, não lembro direito lá dele. Que era o rico, né? E alguém patrocinava. Patrocinava, né? Fora o rei, alguém mais tinha que patrocinar. É. Porque você não podia fazer ciência sozinho. O que aconteceu, né? Quando Charles I foi decapitado e o parlamento assumiu. Expulsaram todos os que eram monarquistas dos cargos das faculdades lá da época. Das cátedras. Das cátedras. Então, os caras perderam o salário. Quando eles montaram a Royal Society, chamaram esse pessoal de novo, porque eram pessoas boas, só que estavam sem poder aquisitivo. Então, se você olhar lá naquela lista de 12, mais ou menos 6 eram monarquistas e 6 eram parlamentares. Os 6 monarquistas, nenhum tinha dinheiro, porque estavam desempregados, não tinham renda. Então, alguém tinha que patrocinar eles. Que é algo bacana que você comentou agora, que aí isso me faz sentido na maçonaria. Porque a Royal Society tinha, entre eles, não debater política. Isso. Que é o que nós temos até hoje. Então, mesmo pessoas monarquistas e parlamentaristas que se degradaram numa guerra anterior, numa mesma sala, no mesmo tempo, vamos dizer assim, conversando sem tocar nesse assunto, por um bem comum. E hoje nós mantemos isso na maçonaria. Então, assim, muitas coisas são inspiradas na maçonaria, e assim, é uma inspiração mútua. Eu diria que são 3 pontos importantes que eles trouxeram da maçonaria para a Royal Society. Um é esse, né? É proibido nas nossas reuniões discutir política e religião. Nós estamos aqui para discutir ciência, no caso deles. Então, eles vão discutir ciência. Nós lá na maçonaria vamos discutir filosofismo para tentar se aprimorar. Eles lá não, é para discutir ciência. Proibida religião e política. Até porque isso envolve os valores, os amores, as paixões, quando você toca nessas coisas. O outro era que os representantes deles, que nem você falou, Isaac Newton foi representante lá da Royal Society, foi o chefe da Royal Society. Foi presidente. Presidente da Royal Society por alguns anos, até o falecimento lá. Como que ele era eleito? Ele era eleito pelos membros, pelos seus pares. Então, esse é o segundo ponto que ele trouxe da maçonaria. Quem elege o venerável mestre da loja? São os membros da loja. Né? Então, está todo mundo de comum acordo, não tem intriga. E esse era o segundo ponto que ele levou para lá. E o terceiro é o estudo das ciências. Então, nós temos um grau na maçonaria, que é o grau do companheiro, né? Que é o segundo grau, ele é voltado para o estudo das ciências. Okay? Então, esse também era o terceiro foco lá da... 7 artes liberais. Era a outra parte lá que ele trouxe da maçonaria. Então, esses 3 pontos principais, eu acho que foi isso que focalizou, trazendo da maçonaria para formar a Royal Society. Eu acho que é bacana e muitas vezes tem essa... A gente influencia e é influenciado. Às vezes a pessoa imagina e a maçonaria no mundo inteiro é muito atuante, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Diferentemente no Brasil, que a maçonaria é tão atuante de beneficência mesmo, assim. Temos vários casos, São Paulo, Barreto e tal. Mas lá tem uma outra visão do trabalho, né? E quando a gente volta na Royal Society, a ideia deles de pensar um novo mundo. E como que tudo o que eles pensaram na instituição, que aí tem mais de 300 anos, o quanto isso moldou a nossa vida. Você pega o próprio Newton, que tem 3 leis, que hoje parece tipo coisas, né, tipo bobas, mas olha o que chegaram naquela evolução, época. Né? A evolução do conhecimento. Foi eles que trouxeram, com certeza. Né? Tudo passava ali por dentro. E depois também não eram só ingleses, né? Ah, sim. Não eram só ingleses, eram de qualquer país. Que é a parte legal da ciência. Para a ciência não tem religião, para a ciência não tem
Não tem barreiras. Não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem origem, não raça, tem raça, cor, nada, não tem nada. Não tem nada, exato. Porque o foco... Só que uma coisa interessante, vamos pensar. Então, a Royal Society, ela tinha a questão focada na navegação, e a igreja deixou os cientistas trabalharem, e quando começou várias situações, a religião está sempre junto, né? Sim. A religião ela foi levada aos demais porque eles tinham essa proteção continentes. Do rei, então era um local que você podia discutir ciência sem ter o perigo de ir para a fogueira. Por mais que fosse a religião anglicana, que era, já tinha ouvido o rompimento, né, da igreja católica, você já tinha essa visão do que é possível. Quais são os limites, né? E hoje a gente discute muito isso, os limites da ciência. E o quanto evoluiu. Por exemplo, hoje fazer teste em animais é impensável. Coisas que eram muito comuns. Até poucos anos atrás. Exatamente. Era muito comum. A gente fica chocado com isso. Então, acontece muito as pessoas associarem. E os maçons serem com a paixão. Porque nós fundamos a Royal Society. Não. Sim, um maçom foi muito importante. Assim, assado. Então, o curso de maçonologia. Nós maçons criamos... Não foi os maçons, não. Foi uma instituição de ensino superior, claro, o professor Álvaro que coordenou o curso, então não é uma conquista da instituição. E isso lembra a gente a ideia que a maçonaria ela é feita em grupo, mas o foco é o indivíduo. Ninguém pode devastar a tua pedra, senão você. Entendeu? Então A evolução é tua, né? Exatamente. Então, a gente aprende lá, tem que aplicar. Se você não aplicar, não vai resolver nada. E sempre tem essa visão romântica, não, nós fizemos isso e fizemos aquilo. Não. Você tem que separar a instituição maçonaria, né? E separar a instituição da pessoa do maçom. Até onde que o maçom vai e faz as coisas. Perfeito. Acho que deu para dar um foco do quê? De como surgiu a Royal Society? E desmistificar. Exato. Não foi a maçonaria em si que fundou. Não foi feita numa loja, os maçons numa loja, batendo malhete. Não, vai ser assim, teve uma necessidade de um rei, de um império, que precisava de pessoas que pensassem, precisava daquela proteção do rei também, para que a igreja não viesse e abafasse, tirasse esse pensamento deles. E tudo foi se somando. E você pensar bem, agora puxando aqui, dando uma de maçom apaixonado, né? Cara, os maçons operativos, os pedreiros. Cara, imagine... Você olha aquelas construções, como que a pessoa tinha aquela noção de fazer aqueles castelos maravilhosos sem o que nós temos hoje, por exemplo. Nós temos muita perfeição, hoje. Né? Então, os últimos detalhes, milímetros e tudo na mão, né? E tudo na mão. Porque hoje você põe numa máquina, a máquina molda para você, você chega com a peça pronta e encaixa. Naquela época não tinha. E você pensa assim, e faz sentido os maçons participarem na questão da construção da ciência. Porque é um ofício que se aprendia, eles poderiam, e a parte de você levar, porque o maçom é a única pessoa que podia ir entre as construções, né? Na internet nós temos um livro, não lembro o nome do livro agora, mas tem todos os maçons que fizeram parte da Royal Society. Então você acha na internet, procure lá, maçons que fizeram parte da Royal Society. Tem um livro lá, desde 1660, quando foi fundado, até os dias atuais, está sempre sendo atualizado. E é um livrinho razoável. Né? Por quê? Porque tem esse interesse da maçonaria pela ciência, pelo aprendizado, pelo conhecimento. É isso que nós estamos buscando. Tem vários maçons. E bom frisar também que foi 3, né? Na abertura. Tem essas pegadas. Foram 12. Nosso rito, né? São 12 mais 1. Nosso rito no eremita são 12 só. 13º grau lá. Coincidência. Pra deixar alguém feliz. Tem legal essas coincidências. E você vê que o maçom, de fato, ele tem essa preocupação, a maioria deveria ter essa preocupação de você mudar mesmo. Você, para essa relação mudar os outros. É o que a ciência faz. A própria questão da Covid que nós vivenciamos, né? Assim, vacina em pouco tempo, que a gente não sabe ainda quais vão ser as implicações futuras, né? Porque toda a ciência leva-se tempo. Mas foi a revolução que foi feita, né? Sim. Não, um aprendizado muito mais rápido. A gente não pode dizer assim, porque leva 20 anos para fazer uma vacina. Eu tenho conhecidos meus que trabalham com tecnologia que falam isso. Porque antigamente levava 20 anos, como é que fizeram em um ano? E eu falo para você, mas você lembra quando a gente começou a trabalhar com tecnologia em 1990? Que um computador era maior que essa sala que nós estamos aqui? Que a gente usava fita perfurada ainda? Né? Já existia CD de 20 kilobytes de informação, mas a gente fazia programa em fita perfurada em 1990. E aí você vem dizer que então não pode ter evoluído. Olha como evoluiu a tecnologia hoje. Então por que não pode ter evoluído também a vacina? Mas é ciência. É ciência. E a ciência e o conhecimento científico ele é válido, né? A gente vê que você consegue dar mais sentido para a vida, de forma racional, obviamente, né? E você vê que muda. E o maçom, nessa questão, ele é muito participativo, né? A própria ordem, você vai ter lá médicos, advogados,
cientistas, né, Thiago? Cientistas. Que podem trazer. Biólogos, enfim, que podem trazer esse impacto. Eu acho que... E uma coisa muito importante que você comentou, que eu quero trazer aqui agora, é a questão da ciência. Toda ciência é pensada, vamos pensar que ela é pensada para o bem da humanidade, tal como a maçonaria. Só que usam para o mal, né? O Nobel não pensou, vou construir a dinamite para matar pessoas. Não, né? Santos Dumont também, vou construir um avião para matar... Para fazer guerra. Não vai. Não, né? Sim. Então, é de se pensar, né? Por exemplo, é engraçado isso, a própria guilhotina, quando foi criada, ela foi criada para humanizar os suplícios, porque para matar alguém, o rei mandava matar você, ficava o dia inteiro sofrendo, perdendo para o teu corpo, sendo esfolado, essas coisas. Então a própria guilhotina, que é uma ferramenta para matar, para tirar a vida, foi pensada para humanizar a morte, uma morte mais rápida, entendeu? Então a ciência tem esse quê que tem a ver com os valores da maçonaria, né? Não é à toa que você comentou muito bem, o grau 2, a gente trabalhar com a questão das ciências, né? E pensar que a ciência está sempre em evolução, né? Essa sim. é uma diferença, né, daquela pessoa que dizia assim, isso aqui foi o Deus Thor que mandou o trovão, do que eu digo a ciência, essa maçã cai porque existe uma força da gravidade aqui, porque existe uma partícula chamada graviton que está atuando sobre ela. Pode ser que daqui a algum tempo a gente descubra que não é bem assim. E a gente vai mudar essa lei, a gente vai fazer uma alteração, uma nova formulação e vai ser aceita por todo mundo, né? Não é aquela obrigatoriedade. Por enquanto funciona bem assim. Então vamos falando sobre a lei de Newton. A lei de Newton funcionava muito bem até o Einstein vir e falar assim, opa, não é bem assim, pessoal. Para altas velocidades a gente precisa considerar a equação diferente. Tanto que se a gente fosse usar a lei de Newton para GPS sem as correções de Einstein, não funcionaria, né? Então o cientista, ele sabe desse limite, ele sabe que é necessário aprimorar o conhecimento e sempre está aberto a novas. Eu faço, como é que funciona a ciência? Fiz um experimento. Então eu vou teorizar esse experimento. E aí vai para uma bancada de teste. Então vamos ver. Funcionou todas as vezes? Funcionou todas as vezes. Então, por enquanto, essa teoria é válida, né? Essa é uma teoria. A partir do momento que se ela falhar uma vez, já não é mais válida. Que é a questão da facilidade de você desfazer a verdade, porque a verdade absoluta da igreja era aquela e ponto. Mas o próprio inglês, né? O rei se separou da igreja católica porque ele queria casar de novo, né? E não podia casar de novo, então... enfim, é importante isso. Nós estamos tendo bastante interações aqui. Nossa, que legal, o professor Eliseu novamente aqui no programa Universo Maçônico. Eu acho que já está chegando ao fim, professor Álvaro. E tem uma pergunta aqui também sobre o Robert Murray. Essa história de se vestir de mulher e fazer umas espionagens, fazer umas voltas. Como que foi essa Não, ele não se vestiu de mulher, ele era espião. Espião da França lá pro Cardeal Richelieu. Mas era ele mesmo? Tentou, era. Porque vocês sempre tem essa questão da fake news. Da fake news. O que ele tentou fazer foi vestir o rei Charles I, ou Carlos I, de mulher, para ele fugir da Inglaterra na época, quando o parlamento estava tentando tomar o poder, quando começou a Guerra Civil. Porque ele foi julgado, teve um julgamento. Teve julgamento. Aí, só que daí o rei não quis, falou assim, não quero, porque se eu for preso assim, a minha moral vai cair mais ainda. Então eu prefiro ficar. E aí ficou, foi condenado e foi morto. E esse foi o caso. Bom também falar da palavra-chave para os alunos que querem receber o certificado de 3 horas complementares na modalidade extensão, é a Royal Society. Isso aí. Tem palavra. Porque é a palavra-chave. Palavra-chave. Daí fazer o teste, ela tem que fazer uma provinha no final e recebe o certificado. Então, ok. Obrigado, sinais de palavras, então. Então, ok. Vamos liberar o estúdio, né? Então, obrigado, Thiago. Obrigado, Eliseu, por mais uma vez conosco aqui. Eu agradeço. Esperamos mais vezes aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima Rádio Nossa, Universo Maçônico. Um abraço para todos.